Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos felizes por dois grandes fatos. No domingo passado nós tivemos um congresso abençoadíssimo, o Senhor esteve conosco, o Senhor de nós teve misericórdia e foi um congresso de senhoras maravilhoso. Maravilhoso. É lógico que sentimos saudades de muitos irmãos que sempre estão conosco e que desta vez não puderam estar. Nós entendemos perfeitamente o motivo da ausência, lógico que entendemos, mas fez falta, né? O coração da gente sempre se alegra em estar junto. E o segundo grande motivo é que começamos então no próximo domingo a nossa nova revista da Escola Bíblica Dominical, né? O tema da nossa nova revista, que também está linda, né? 50 anos de nossa igreja, 500 anos da Reforma Protestante. O tema da nossa revista é, nesse trimestre, Sola Gratia. Eu resolvi trabalhar com um único tema. Nós estamos trabalhando com os 5 gritos da Reforma, que inclusive são estandartes de nossa igreja, né? São estandartes de nossa igreja, está no nosso símbolo, no nosso amado símbolo. Eu resolvi trabalhar com Sola Gratia em razão da dimensão estratégica que um tema como esse tem. E aí trabalhamos Sola Gratia, e aí na próxima revista trabalhamos Sola Fide e Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Amados, eu creio que os irmãos com certeza já leram bastante o primeiro estudo. Ele é por demais conhecido, é a questão da gênese de toda coisa, não só do Sola Gratia, mas também da gênese da queda humana, e dessa vez nós identificamos elementos diferentes de tudo que já trabalhamos, né? Até em razão das finalidades que temos com essa revista, e creio que o Senhor nos dará no próximo domingo um momento maravilhoso na Escola Bíblica Dominical. Então, mãos à obra, vamos trabalhar. A primeira lição, ela tem que finalidade? A primeira lição, ela visa fazer com que nosso aluno ele entenda como e onde a graça de Deus começou, né? E aí nós vamos palmilhar pela graça de Deus por toda a Escritura, alcançando, obviamente, o seu auge na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sua profundidade mais radical, sua verticalidade mais importante em Cristo, e com certeza será algo maravilhoso o estudo desse trimestre. Nós vamos trabalhar doutrinas, irmãos, que são das mais relevantes possíveis. Eu não digo que são as mais relevantes, porque na palavra de Deus tudo é absolutamente maravilhoso. Agora, algumas doutrinas se destacam em relação às outras, e obviamente a questão da graça é de fundamental importância. Mas o que é Sola Gratia, né? Se escreve gratia, como aí está, mas se lê com C. O T tem som de C, por isso Sola Gratia. O que é o Sola Gratia? E por que os nossos amados reformadores
gritaram juntamente com sola scriptura, solus Christus, sola fide, soli Deo gloria, porque nossos reformadores gritaram também sola gratia, né? Sola gratia. Amados, a questão da graça e da doutrina da graça, ela obviamente tem o seu início no Gênesis. Graça significa favor imerecido. Graça significa bênção absolutamente imerecida. Nós fizemos questão de colocar o conceito de graça justamente no final da primeira lição. Está exatamente na página 9, no parágrafo que antecede a conclusão. Lá em cima, no parágrafo que antecede a conclusão, quando colocamos que graça é exatamente isso, favor imerecido. É Deus nos tratar diversamente ao que merecíamos, isto é graça. Agora, esta conclusão, os amados irmãos chegarão com os alunos ao final da lição. E para que os alunos entendam o fenômeno da graça, é fundamental e possam dar exatamente o grande valor que ela merece, é fundamental nós compreendermos nesta lição com profundidade o que foi aquele primeiro pecado exposto na palavra de Deus em Gênesis. Eu preciso que você, no próximo domingo, possa literalmente aprofundar o máximo possível Gênesis 3, como aqui está, demonstrando ao seu aluno os efeitos daquela primeira desobediência promovida por Adão, promovida por sua esposa Eva. E isso é fundamental por uma razão simples. Ele saindo da sala, entendendo como foi desastroso e o caos que o primeiro pecado trouxe fora tão absolutamente enorme, ele vai poder entender que o remédio também foi sobremodo grandioso. Sobremodo grandioso. É interessante esse fenômeno na nossa existência, porque muita gente olha para o sacrifício de Cristo, olha para a cruz do Calvário, olha para o sangue de Jesus Cristo e dá para ele um valor extremamente pequeno. Olha para esse marco histórico, não só material, mas espiritual, e dá para ele uma relevância diminuta, porque ele não tem noção do mal e do veneno que o primeiro pecado trouxe. Então, qual a nossa grande finalidade na primeira lição? E nessa primeira lição, a grande finalidade foi explorar ao máximo possível a questão do pecado, a questão dos efeitos do pecado, a questão das consequências do pecado, para que o aluno, tendo literalmente a dimensão do que foi aquele ato em Gênesis, ele possa entender a grandiosidade da cruz de Cristo e ele possa gritar como os amados irmãos reformadores gritaram, sola gratia, e absolutamente nada mais. Sola gratia. Né? Ou seja, eles possam olhar para a graça que está estabelecida como bênção imerecida de Deus, amor imerecido de Deus, e eles possam, obviamente, compreender o que ela significa na sua amplitude e na sua profundidade. Daí uma
a revista inteira voltada para a graça de Deus e a primeira lição tratando exatamente sobre isso. Então, é óbvio que o desenvolvimento, que é o ponto 2, né? A questão do processo da queda, a questão dos destaques necessários e principalmente o ponto 2.3, que está na página 8 e na parte da página 9, são pontos de fundamental importância para o seu aluno no próximo domingo. Ele tem que sair, obviamente, com esse conhecimento sedimentado na mente. E como é que nós vamos fazer isso, né? E aí, obviamente, no final da lição, você aparece com o primeiro raiar da graça, ou seja, a primeira luz referente à graça. E aí fechamos a primeira lição de forma estratégica para os fins que temos que alcançar com o povo de Deus. Amém? Então, vamos juntos, meu querido e amado irmão. É lógico que após abraçar seus alunos, educação sempre é um ato de amor, é um ato de carinho, né? Na verdade, uma grande troca, um receber e um dar de forma inaudita. E é lógico após ler o texto, e o texto é bastante conhecido, ele faz referência ao primeiro casal e o momento específico da queda e a atitude divina diante da queda. E você, por gentileza, olhe para o seu querido aluno e comece com a pergunta que está aqui na introdução. Ou seja, olhe para ele e indague se ele já pensou de forma profunda, extensiva, absoluta, verticalizada sobre a questão da graça. Porque a graça envolve justamente este amor absolutamente imerecido, esse favor absolutamente constrangedor da parte de Deus pelo ser humano. E o trimestre nos traz exatamente a questão do sola gratia, e é fundamental que nós possamos olhar e entender com profundidade o que é a doutrina da graça, o que ela envolve e todas as suas consequências. Mas para que isso aconteça, nós temos que compreender um pouquinho mais o que ocorreu em Gênesis capítulo 3. Nós temos que, de forma específica e direta, olhar, observar, compreender o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. E aí você olha para ele e diz que em Gênesis capítulo 3, três grandes questões se levantam. E aí, quando você falar que três grandes questões se levantam, imediatamente você vai trabalhar com o ponto 2.1, o ponto 2.2 e o ponto 2.3, que é o mais relevante dos três pontos que se levantam, né? Primeiro você vai trabalhar com a questão relacionada ao processo da queda, como a queda ocorreu, né? Então, veja que fato interessante. Isso está exatamente no ponto 2.1, como começou, e mais precisamente na página 6, você tem aí, de forma explícita, o processo da queda. O processo da queda, ele foi o desencadear de 5 momentos bem visíveis descritos na palavra de Deus. Primeiro você tem a conversa da mulher com a serpente,
E, obviamente, o primeiro grande fato que se tem neste processo é o fato da serpente distorcer completamente a palavra de Deus. Veja que Deus tinha dito de forma muito clara que o homem teria acesso a todas as árvores e poderia comer livremente do que estava ali no jardim. Né? Agora, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não era para comer. Né? Deus nunca disse que o homem nunca comeria aquela árvore. Deus tão somente disse que naquele momento histórico vivido por eles, eles não comeriam. Eles não comeriam. E aí, olha que interessante. Do diálogo existente entre a serpente e a mulher, a primeira coisa que o diabo fez foi distorcer a palavra de Deus. Então, o diabo usa a serpente e ele simplesmente distorce a palavra de Deus. Por quê? Porque ele simplesmente diz para Eva, olha, isso está facilmente identificado. Isso está no versículo 4, que está aqui na página 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, né? É certo que não morrereis. Agora, esse é certo que não morrereis é exatamente você pegar a palavra de Deus e negá-la abertamente. Isto é distorção da palavra de Deus. E esse é certo que não morrereis é consequência exata do que vem no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3. Porque a serpente chega perto de Eva, segundo o versículo 1, e ela diz exatamente assim. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Eva, obviamente, responde, olha, nós não podemos comer, né? E além de não comer, não podemos tocar. E aí, simplesmente, a serpente, de forma muito sagaz, diz, olha, é certo que não morrereis, né? Você acabou de me dizer que se inclusive até tocar, vai morrer, mas é certo que não morrereis. Então, olha que interessante. O processo da queda começa exatamente com a distorção da palavra de Deus pela serpente. A distorção se deu de forma muito estratégica. Primeiro, ela começa com uma pergunta que aguça a curiosidade da mulher para algo que a mulher ainda não tinha sido aguçada, sua curiosidade, né? Eu creio que o tom que a serpente usou neste primeiro diálogo, quando ela chegou e disse, oi, tudo bem? Eu vi que você estava conversando com Deus e parece que Deus disse para você que não era para comer, né? Era para comer de todas as árvores, não é? Olha que interessante. Sabe aquela conversinha mole, aquela conversa absolutamente maldosa, que normalmente, às vezes, alguém que quer induzir outro a um comportamento chega fazendo naquela entonação que traz na cabeça de quem está ouvindo aquele famoso fato, uma pulga atrás da orelha. É mais ou menos assim. É a vizinha que chega perto da outra vizinha e diz, pois é, vizinha, tá tudo bem? E o seu marido? E seu marido tá bem? Tá. Aí a vizinha, ele tá trabalhando e tal. Aí ela solta aquele veneno. É mesmo? Ele tá trabalhando? É? Quer dizer, a esposa que escuta, no mínimo,
ficou com algo atrás da orelha. Mas isso é tranquilo, pela entonação. Pela entonação. É o outro que chega perto do marido e diz: e aí, cara, como é que tá o casamento? Tá tudo bem? Tá tudo filé? Tá tudo bem. E a esposa e os filhos? Tá tudo bem. E a esposa, como é que tá? Agora deve estar no cursinho, estudando. O cara olha, dá aquele sorrisinho e olha para você e diz assim: é mesmo, é? Ela está no estudo, ela está no cursinho estudando. Quer dizer, cria na mente a dúvida quanto à certeza daquele fato. Eu creio pessoalmente que a pergunta feita aqui, no versículo 1, teve esta característica. Teve esta característica de chamar a atenção de Eva para pensamentos que ela não estava tendo. Quando a serpente chegou aqui, não se engane, meu irmão. Quando a serpente chegou aqui no versículo 1 e disse: é assim que Deus disse, né? Não comereis de toda árvore do jardim. Isso acaba aguçando em Eva algo que ela não tinha pensado e começa a desequilibrar com certeza na mente da mulher, a certeza da palavra de Deus, isso se na hora não sair um sorrisinho daqueles bem maldosos por parte desta serpente, né? E aí é óbvio, Eva vem e responde, Eva diz: não, o Senhor disse que não é para comer, que não é inclusive nem para tocar, porque no dia que a gente tocar a gente morre. Mas a dúvida já tinha sido lançada. Essa pergunta não foi feita de qualquer jeito. A dúvida já tinha sido lançada. Tanto é que a serpente vem no versículo 4 de forma direta e objetiva e diz: filha, não cai nessa não. É certo que vocês não vão morrer. Tá na cara que vocês não vão morrer. E aí, a dúvida que toma o coração de Eva só tem sentido, logicamente, se a pergunta já conseguiu, desde o início, induzi-la a pensar de forma contrária àquilo que Deus tinha dito. Você pode estar certo disso. Então, o processo da queda foi, em primeiro lugar, distorcer a palavra de Deus. Distorcer a palavra de Deus, como o diabo é extraordinariamente fantástico quanto à questão da distorção da palavra de Deus. Aí é óbvio que depois que há distorção, Eva começa simplesmente a dar atenção ao mal e a dialogar com o mal, né? Irmãos, a proximidade ao mal e ao pecado traz consequência. E a consequência é uma probabilidade muito grande de cair. Essa conversa muito próxima, essa atenção muito dada àquilo que vinha de forma contrária à palavra de Deus foi tão grande, que toda vez que a gente passa por isso, a tendência é cair. E aí, quando, obviamente, a serpente viu que, de alguma forma, Eva não tinha muita segurança na palavra de Deus, como está aqui na linha C, e que ela acrescentou: nem tocareis, porque o texto em Gênesis 2 não diz nem tocareis, né? Quando viu, aí obviamente, o diabo vem com a negação explícita da palavra de Deus e ainda traz um problema muito sério. Ainda traz a noção de que, por um acaso, Deus talvez tivesse mentido. Não vai morrer, lógico que ele mentiu. E aí pronto.
aí desse diálogo bem próximo, cheio de dúvidas, que acarreta consequências terríveis de dúvida e que nega a palavra de Deus, a concupiscência é atiçada e atiçou a concupiscência, acabou, ela desejou, ela pegou, ela comeu e ela entregou para o seu marido. É óbvio que se Eva tivesse simplesmente nem conversado, se Eva, mesmo conversando, tivesse, ou conversando, tivesse parado a conversa no meio e tivesse dito tchau, ou mesmo conversando e sendo trazida a dúvida, tivesse se retirado e conversado com o marido, talvez muito disso não tivesse acontecido, né? Talvez muito disso não tivesse acontecido e talvez o fenômeno não tivesse acontecido. Mas ela está no momento de solidão, né? Ela está no momento em que ela parte para esse diálogo, ela é enganada, ela come do fruto e ela desobedece. Eu peço por gentileza, meu amado irmão, aqui é possível você trazer praticamente muitas pregações, né? Aqui é possível você pegar só esse ponto e fazer disso uma pregação muito grande, mas isso não é o centro da lição. Eu preciso que você ensine esses passos e posteriormente já vá por gentileza para o ponto 2.2. Tá entendendo? E o 2.2 é lógico que traz destaques necessários para o entendimento do que aqui aconteceu. Então, o que é o 2.2? O 2.2 é você raciocinando sobre esse processo. É você tirando algumas conclusões sobre esse processo. E eu fiz questão de dizer que conclusões você tem que tirar para que a gente alcance a finalidade da revista e da aula. Porque senão, você que tem, graças a Deus, uma capacidade mental muito grande, você ia daqui tirar muitas conclusões, mas não ia atingir o objetivo de nossa querida aula. E aí você diz assim, bem, partindo de como foi esse processo da queda, como ocorreu, 3 relevantes entendimentos nós temos que ter. Aí esses 3 relevantes entendimentos estão aqui no 2.2. Primeiro, olha que interessante. Desse diálogo nós podemos ver que a serpente sugere que Deus exige obediência porque é egoísta. Por que é egoísta? Veja que a serpente vende uma imagem de Deus absolutamente distorcida para Eva, né? Veja que a serpente, ela mostra Deus como egoísta, como aquele que simplesmente quer somente as coisas para ele e não quer que os outros alcancem patamares que ele próprio está. Porque, olha que interessante, o golpe fatal da serpente foi o quê? O golpe fatal da serpente foi quando ela diz assim, olha, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. E aí no versículo 5 ela diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, que imagem se está vendendo de Deus aqui? E está se vendendo uma imagem de um Deus que é castrador, de um Deus que simplesmente é colocado como aquele que é egoísta, não quer dividir com ninguém aquilo que ele poderia dividir, né? E que nesse caso específico é o conhecimento do bem e do mal, de que Deus por um acaso estaria jogando sujo, né?
E é incrível como é exatamente isso que é feito hoje, né? A imagem que o diabo procura passar de Deus e sua palavra é exatamente essa, né? É exatamente essa, um ser que poda, um ser que castra, um ser que não deixa viver, um ser que não deixa ter as coisas. Irmãos, eu nunca vi na palavra de Deus que Deus desejava proibir que o homem tivesse o entendimento do bem e do mal o resto da vida. Nunca vi isso na palavra de Deus. É lógico que naquele momento havia um teste sobre o ser humano, se o ser humano obedeceria ou não à voz de Deus. Mas é lógico que no momento correto, Deus faria o homem e a mulher comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu, pessoalmente, não tenho dúvidas disso, né? Agora, é aquilo que o diabo faz. O diabo sempre apressa todas as coisas, mostrando que Deus é um Deus castrador, um Deus iníquo, um Deus maligno. Então veja que, além de distorcer a palavra, além de distorcer os fatos, além de mentir, você tem aqui, no primeiro pecado, a sugestão absoluta de que Deus é absolutamente egoísta e exige obediência, é castrador. Segundo fato muito relevante, quando se pensa em tudo que aqui aconteceu, é a questão da rejeição da palavra divina. Da rejeição da palavra divina. Veja que interessante, olha, a rejeição da palavra divina, aqui ó, aspecto segundo na página 7, no ponto 2.2, a rejeição da palavra divina abre espaço para o encantamento dos sentidos. O encantamento dos sentidos, o diabo trabalha sempre nisso, né? Você tem a rejeição da palavra e, por consequência, a concupiscência. Os sentidos são encantados. Eva vê que a árvore é agradável, que a árvore é boa, que a árvore é frondosa, que o seu fruto é desejado. Então, imediatamente você tem o encantamento dos sentidos, né? É interessante, coloquei inclusive aqui, que ela se esquece de Deus por se concentrar absolutamente nos seus sentidos. E é sempre assim, né? É sempre assim. Aquele que infelizmente cai em adultério, ele está muito mais concentrado no que vê, na possibilidade do prazer momentâneo, e se esquece de Deus. Aquele que pega o dinheiro que não era dele, é o sentido que está sendo aguçado ali, é a carne, é o desejo. E é exatamente isso, quando nós negamos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é rejeitada, coloque isso sempre no coração. A palavra de Deus foi rejeitada, o conselho do Senhor foi rejeitado, não se preocupe, alguma coisa vai dominar a minha vida. E o que domina a minha vida? Os sentidos. E aí, irmão, a carne me pega. Porque se eu me deixo dominar pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela audição e pela visão, aí eu sou engolido pelo pecado. E o que é interessante é que depois que Eva fez a loucura, ela ainda convida Adão, né? Porque é uma coisa muito simples, extremamente simples desde o início da humanidade. A gente não gosta de cair sozinho, né? A gente gosta de cair e sempre levar alguém conosco. É aquela noção proselitista para o pecado. E a terceira grande conclusão que nós tiramos nesse primeiro ponto, essencialmente nesse primeiro ponto, é que está na página 8, acompanhe comigo. Ao cair no pecado, o homem caminha para a tentativa da autossuficiência.
É incrível como agora o homem se afasta completamente de Deus, o homem simplesmente vive absolutamente longe de Deus, e ele vai, segundo a palavra de Deus, versículo 7 em diante, ele vai coser roupa com folhas, né, para ver se cobre sua nudez. E, pois bem, isso é o que nós chamamos de autossuficiência. Ao invés de voltar para Deus, ao invés de tentar ver o que era possível ainda fazer, reconhecer o erro, ele tenta resolver sozinho a lambança que ele criou. A lambança que ele criou. Pois bem, eu preciso que você desenvolva esses 3 pontos. Por quê? Porque nesse momento da sua aula, quando você junta o ponto número 1 e o ponto número 2, o processo da queda, e esses 3 destaques necessários, é que você chega no auge do conhecimento dessa sua aula, dessa sua primeira aula. Ou seja, você chega naquele ponto que é o mais importante possível, que são os resultados da queda. Os resultados da queda. E nós temos 5 grandes resultados da queda. Nós temos 5 grandes problemas que a queda traz. E aqui é que está o centro de toda o nosso conhecimento no próximo domingo. Quais são os 5 grandes problemas que a queda traz? Em primeiro lugar, a ruptura com Deus. Aqui sim, aqui merece muito tempo, aqui merece maior detalhamento, porque são esses 5 pontos fundamentais que seu aluno tem que sair sabendo. Se o seu aluno não sair sabendo mais nada, mas se ele souber esses 5 pontos, então, glória a Deus, você e eu nós alcançamos a finalidade número 1 da revista, da lição primeira da revista. Então, primeira coisa que a queda trouxe: ruptura com Deus. A queda, em primeiro lugar, trouxe a questão da ruptura com Deus. E o que foi essa questão da ruptura com Deus? Bem, vamos juntos. Veja que a primeira atitude do homem é simplesmente fugir da presença de Deus. Ou seja, o homem que toda a viração da tarde vinha para ter contato com Deus, ele agora foge da presença de Deus. O homem que estava acostumado a conversar com o seu Senhor, ele agora corre do seu Senhor. Tanto é que Deus é muito interessante. O Senhor Deus é maravilhoso ao extremo. Tanto é que no versículo 9, né, o Senhor, depois do versículo 8, que diz que o Senhor, na viração do dia, veio falar com Adão, como era de costume, né? O versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Como se não estivesse vendo onde o homem estava, né? É incrível isso. E, obviamente, o versículo 9 diz: olha, ouvir a tua voz, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Um homem que antes tinha o prazer de estar na presença do Senhor, o Senhor Deus, agora tem medo e simplesmente se esconde deste grande Deus. E isso é o quê? Isso é o primeiro efeito do pecado. O pecado traz uma ruptura no relacionamento do homem com Deus. Ele rompe, ele quebra o relacionamento do homem com Deus. E o homem, por temor, absoluto temor, medo,
vergonha, começa a fugir da presença de Deus e de tudo aquilo que representa Deus. É interessante que isso é o que nós chamamos de dimensão teológica da queda. O homem feito para adorar a Deus, ter contato com Deus, viver com Deus, andar na presença de Deus, agora foge da presença daquele que sempre amorosamente entregou todas as coisas à humanidade, né? Veja o que a queda provoca. Mas se a queda provocasse somente esta consequência, já seria um abismo terrível. Mas a queda traz uma segunda consequência terrível, que é a ruptura com o próximo. Essa é a dimensão psicológica da queda. Veja que quando Deus conversa com o homem, e ele diz assim, vem cá, o que aconteceu? O homem, ao mesmo tempo, culpa Deus e culpa a sua companheira. Me desculpe, eu estou um pouco gripado. Culpa Deus e a sua companheira. É sério, sério, absolutamente sério. A culpa é colocada em Eva. Aquele que antigamente falava, este é osso dos meus ossos, carne da minha carne, poeticamente encantado com aquele outro ser e que queria estar junto e que viviam em felicidade, em harmonia, porque não era bom que o homem estivesse só, agora coloca a culpa nela. A queda traz na dimensão sociológica, não é psicológica, desculpe, sociológica, a ruptura com o próximo. Foi daí que nasceram todas as desavenças sociais. Todos os problemas sociais nascem exatamente daí. Veja que a queda é tão voraz, que ela provoca a vontade de separação com o meu próximo. Para quem mora em apartamento é muito fácil entender isso. As pessoas conseguem entrar num elevador e conseguem sair do elevador sem dizer bom dia. E quem ainda diz bom dia, tentando travar, um pequeno contato ainda é visto como alguém chato. Olha a que ponto a queda nos leva. Nos leva à separação com o próximo. A queda proporcionou o fato de simplesmente olhar para o meu próximo e desprezá-lo. Existe uma dimensão sociológica na queda, e isso é muito triste. Isso é absolutamente triste. Mas se a queda provocasse só essas duas consequências, ruptura com Deus, ruptura com o meu próximo, ainda não seria tão destrutivo quanto a terceira, quarta e quinta, porque ainda há uma terceira consequência, que é a ruptura consigo mesmo. Ou seja, aqui sim a dimensão psicológica da queda. O homem diz para Deus, olha, eu fugi de ti porque eu estava nu. Eu senti vergonha, eu tive medo. O homem passa a compartilhar de sentimentos absolutamente destrutivos. O homem que via a natureza era aquele ser encantado com belezas, era aquele ser capaz de reconhecer a felicidade, porque quando viu a mulher, reconheceu a felicidade, agora ele conhece a destrutividade dos sentimentos. Você acha que tem gente que se mata por quê? Tem gente que se suicida em razão de quê? Em razão dos sentimentos. Tudo começou aqui. Aqui começou uma quebra na alma do homem de forma tão terrível que isso tende a se agravar tanto,
que a palavra de Deus diz que nos últimos tempos os homens procurariam a morte fugiria deles. Vê o que é isso, né? Aqui você tem a gênese de depressão, de baixa inferioridade, sentimento de baixa estima. Tudo começa exatamente aqui. Porque infelizmente aqui o homem, ele tem quebrado todo o seu psicológico e infelizmente a alma do homem é atingida. Então veja a dimensão do que foi aquele ato, a queda. Rompe a relação com Deus, rompe a relação com o próximo. A relação com o próximo passa a ser uma relação difícil. Tanto é que Deus, quando traz a penalidade, Deus agora tem que estabelecer a supremacia de um e a inferioridade do outro. Né? Deus olha para a mulher e diz, olha, você vai ser inferior a seu esposo, ele vai te dominar, ele vai te sujeitar. Que coisa horrível, né? Que coisa horrível virou a relação sociológica e a relação psicológica, meu Deus do céu. O homem passa agora a ter a noção de todos os sentimentos absolutamente malignos. Absolutamente malignos. Mas, como se isso fosse pouco, nós temos ainda a ruptura com a criação. Aqui você tem, infelizmente, a dimensão ecológica da queda. A natureza tem a sua estrutura atingida em razão da queda do homem. Em razão da queda do homem, ou seja, o homem foi colocado como dominador de absolutamente tudo. E aquilo que lhe estava sujeito também foi atingido. Também foi atingido. E isso é terrível, porque ele estava num jardim e ele tinha que trabalhar. A Bíblia diz que o Senhor plantou o jardim e colocou o homem para cultivar e para guardar. Cultivar é plantar, cultivar é trabalhar na agricultura, cultivar é regar, né? Então o homem trabalhava. E agora, como consequência da queda, a terra lhe produziria frutos maravilhosos, sim, mas muitos cardos e abrolhos, ou seja, a terra se tornou maldita em razão dele. E daí uma série de consequências horríveis. Ele agora, para ter acesso à água, teria que caçar, teria que cavar poços absolutamente profundos, né? Ele agora, para ter acesso à carne, ele teria que durante dias ir atrás de animais e caçá-los. Ele agora, para ter acesso a árvores frondosas maravilhosas, teria que plantar, esperar e colher, e ainda ter que lutar contra micro-organismos que vêm para destruir plantação. A vida se tornou absolutamente difícil. E aí você tem uma ruptura do homem com a criação, e a criação se torna aversa, né? A criação se torna hostil. Agora ele teria que tomar muito cuidado com alguns animais que poderiam matá-lo, que poderiam agredi-lo. A criação se torna hostil ao homem. E como se não bastasse, ruptura com Deus, ruptura com o próximo, ruptura consigo mesmo e ruptura com a criação, como se isso não bastasse. Ainda o problema mais sério, a questão do domínio, e daí a dimensão política da queda. Porque raciocine comigo, se o homem era aquele que Deus colocou como dominador de todas as coisas, Deus disse, olha, para dominar, subjugar todas as coisas,
está tudo em tuas mãos. Então, na medida em que o pecado ocorre, você abre o mundo para o caos. Como assim? Para o caos. Porque na medida em que o homem que domina, peca e tem a ruptura com o próprio Deus, então se estabelece a possibilidade de domínios subversivos se estabelecerem na Terra. É sério. Na medida em que você rompe com o próprio Deus, o homem não é um ser absolutamente vazio espiritualmente. Se você tem a ruptura com Deus, e o homem não é um ser vazio espiritualmente, se Deus ali dentro não está, ali dentro estará a presença de demônios. O homem é um ser espiritual. E na medida em que ele se afasta de Deus, ele tem a proximidade com seres espirituais que não são da parte de Deus. E daí ele é utilizado como um meio pelo qual esses seres subversivos, Satanás e seus anjos, dominam sobre todas as coisas. Então, a dimensão política, e essa é a dimensão política da queda, e daí todo tipo de atitude maligna, como escravidão, como maldade, como guerras, como destruição, passarem a ser o cotidiano e o normal de toda a humanidade. Então veja como o pecado atingiu a humanidade. O pecado arrebentou, o pecado rompeu com Deus, o pecado fez com que o homem rompesse com o próximo, trazendo problemas no convívio social. O pecado trouxe problemas internos ao homem de natureza absolutamente psicológica. O pecado fez com que o homem rompesse com a criação e ela se tornasse hostil ao homem. E o pecado ainda criou a viabilidade da coexistência de domínios subversivos e malignos no coração do homem, trazendo toda a esfera de maldade para a humanidade. E aí é nesse momento que surge o que nós chamamos de o primeiro momento da graça. O que é graça? Graça é amor imerecido. Ou seja, favor imerecido. Atividade diversa daquilo que nós merecíamos. E aqui surge o primeiro raiar da graça, quando em Gênesis você tem no Jardim do Éden Deus indo ao encontro do homem, dialogando com ele, ao puni-lo, não destruindo, mas punindo amorosamente o homem, trazendo vestimenta para cobrir o homem, e algo muito interessante, privando o homem, está aqui na página 9, privando o homem da árvore da vida, porque se o homem come agora da árvore da vida, ele viveria eternamente em estado de pecado, e o mais importante, prometendo que um dia resolver todo este problema, prometendo o Salvador. Eu paro e penso, se eu sou Deus, eu tinha destruído o homem. Né? Eu sou tão decaído que eu tinha destruído o homem, meu Deus do céu. Mas Deus vem pacientemente, ainda pergunta o que houve, mesmo sabendo tudo. E mesmo sabendo tudo, Deus olha e diz, não, peraí, deixa eu providenciar para você roupa decente. Mata um animal, tira a roupa, cose, costura a roupa, entrega ao homem e ele se veste. Aí pelo menos ele não está mais nu, resolvendo o primeiro problema do homem. Chama o homem, chama a mulher, chama a serpente, porque tudo está aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os pune. E se você parar e pensar, a punição foi amorosa.
Deus não disse que o homem morreria, se pecasse morreria, mas Deus só não disse o momento que ia matar. O momento que ia matar, ou seja, então Deus ainda permite o homem viver para que possa ir trabalhando no coração do homem, para que quando chegar o momento da punição ser exercida com a morte física, o homem pelo menos não ir para o inferno. O homem pelo menos não ir para o inferno. E aí Deus não mata o homem no devido naquele momento, mas Deus dá ao homem um pouco mais de vida e ainda diz, olha, vai nascer da semente da mulher alguém que vai destruir absolutamente todo esse problema, vai acabar com todo esse problema, ou seja, vem da serpente da mulher alguém que vai restabelecer a comunhão do homem com Deus que foi rompida. Vem alguém da serpente, da semente da mulher, que vai fundar uma instituição chamada igreja e vai acabar com o problema que o homem tem com o próximo, fazendo o homem voltar a viver com o próximo. Vem alguém que vai limpar o homem por dentro de tal forma que os seus sentimentos não serão mais destrutivos e, obviamente, vai curar sentimentalmente o homem. Vem alguém que vai, com certeza, trazer novos céus e nova terra e vai acabar com o problema que nós temos com a ruptura com a criação, o problema ecológico, e o seu domínio será para sempre. Ele resolverá o problema na dimensão política, estabelecendo o seu reino. Então eu prometo resolver absolutamente tudo isso. Isso é o que significa Deus prometendo o Salvador. Veja que coisa fantástica. Veja o que é o raiar da graça. O raiar da graça é Deus olhando para o homem e Deus dizendo assim, eu não vou te tratar como você merece, eu serei justo, mas na minha justiça eu vou agir com misericórdia, eu vou agir com amor e eu vou fazer uma roupa aqui para você, calma. Eu vou lhe punir de tal forma que você entenda e seja punido e arque com as consequências, mas ainda assim viva de tal forma que se levante. E eu no devido momento vou mandar o Salvador que vai corrigir absolutamente todos esses problemas. E aí nesse momento você pega a página 9 e lê com ele lá em cima. Graça é exatamente isso. Graça é o favor imerecido. É Deus nos tratar diversamente ao que merecíamos. Isso é graça. Isso é graça. E aí lê com ele aqui a página 9, a conclusão todinha. A página 9. Lê a página 10. Lê a página 9, lê a página 10. E aí, você, por gentileza, diga que há 500 anos atrás, os reformadores tiveram que gritar sola graça, porque infelizmente a igreja dominante, que era a igreja católica, não cria completamente na graça de Deus. Ela dizia que sim, a graça de Deus é importante e fundamental, mas que o homem com suas obras, tinha favores de Deus, criava favores imerecidos de Deus, absolutamente merecidos. E aí a Igreja Católica pregava fatos absolutamente assustadores, de que quem fizesse penitência gerava em Deus a obrigação de perdoá-lo, de que quem simplesmente realizasse boas obras gerava em Deus
a obrigação de perdoá-lo e de vir com graça, porque realizou boas obras. E é por isso que os reformadores gritaram há 500 anos atrás: isso é mentira, só a graça. Não há nada em nós que possa trazer o favor de Deus. Desde o Éden, Deus veio a nós e encontrou pecadores em situação deplorável, e se Ele não manda Cristo, em nada nós tínhamos condições de chegar a Ele e clamar pela misericórdia dEle. Desde o Gênesis ao Apocalipse, o grito é sola gracia, ou seja, favor imerecido de Deus. E aí termine orando, e que o Senhor te abençoe de forma extraordinária no próximo domingo. Um grande abraço. Deus esteja contigo. Peço perdão por ter enviado somente hoje à noite, quinta-feira à noite, mas eu tive um pequeno problema no meu computador. Graças a Deus deu tempo de consertar, e o Senhor seja louvado. Boa aula, o Senhor te abençoe.